Agradecemos a todos que têm participado, têm estudado a lição conosco durante a semana, durante todo esse período. Esperemos, né, que estejamos conseguindo cada vez mais conhecer a vontade de Deus na palavra dele. Vamos fazer uma breve oração para que ele nos conduza nos momentos que seguem. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas oportunidades que nos dá a cada dia. Teu Santo Espírito esteja conosco nos momentos que se seguem. Guia-nos em toda a verdade, pedimos essas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana fala sobre Jesus como mediador da nova aliança. Mediar é estar no meio entre duas coisas, né? Na verdade, é uma pessoa que faz um acordo entre duas partes. E Jesus está fazendo um acordo e nós vamos entender que acordo é esse e qual a importância desse acordo. Então Jesus assume um papel que não era necessário, mas depois do pecado ele tomou essa decisão de ser nosso mediador. Mediador de quê? De uma aliança. E a aliança? A aliança é a ligação de duas coisas, né, que se tornam de fato uma. Por isso que quando a gente casa, né, a gente muitos usam, né, esse anel e alguns outros lugares também, né, na civilização ocidental, representando que duas partes se tornou uma só carne. E aqui a palavra aliança está relacionado com o processo de mediação e que há necessidade, né, para que haja aliança, uma mediação. Hebreus 8,6 diz: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então aqui, quando Jesus entra no processo, né, porque na verdade o que existia no passado era o que? Sacrifício de animais, né, o sangue, né, a lei foi dada em meio a todo esse processo. E de fato o plano da redenção não era de fato tratando de animais, mas sim de um substituto, né, da raça humana que viria a assumir o papel da raça humana para poder solucionar o problema. Isso está escrito, né? Quando Adão e Eva cometem o pecado, Deus vem, conversa para eles e explica, né, que haveria um descendente da mulher. Aqui, ó. Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás os calcanhares. Então, todo o plano da redenção, na verdade, toda a Bíblia decorre dessa promessa que Deus tinha dado para, de fato, restaurar a aliança, né, que o homem tinha perdido por causa do pecado. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em várias outras religiões, e inclusive algumas religiões cristãs, pregam, né, que existe, né, a mediação de santos. Né? Aí tem São João, São Pedro, São Paulo, né, e várias versões, né, de Maria. Em outras religiões também existem vários outros deuses ou divindades que fazem esse processo de intermediação. Mas a Bíblia diz que nenhum desses processos aí são válidos. O único processo válido é que há só um Deus. Quem é esse Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E há só um mediador entre Deus e os homens. Né? Quem é? Jesus Cristo, o homem. Então aí mostra claramente, né, que esse processo, né, que é explicado, que as pessoas dizem que ainda tem validade para alguns casos, de santos ou pessoas, né, que fazem esse processo de mediação, isso é válido. Para Deus não é válido. E a palavra mediador significa o que? Árbitro ou medianeiro, ó, aquele que intervém ou intermedia. Está lá no dicionário Pribera. Então eu expliquei claramente que Jesus está fazendo justamente o que? Esse papel de ligação entre o Deus e a humanidade. Por quê? Isaías 24,5 nos dá um exemplo. Diz, na verdade, ó, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. A terra tem que estar contaminada? Está. Nós estamos passando por problemas, né, graves problemas envolvendo questões, né, climáticas, questões, né, de doenças, que de fato as pessoas pensam, né, que isso é hoje, né, decorrente, né, das ações que eles chamam antrópicas. Mas é uma ação antrópica, mas no sentido, né, que aqui a Bíblia explica que ação é essa, né, porquanto, né, nós temos transgredido as leis de Deus.
mudado os seus estatutos e quebrado a aliança eterna. Então, o que tem acontecido na humanidade está relacionado com que nós quebramos a aliança eterna. Que aliança é essa aqui eterna? Interessante, né? Uma aliança eterna. Por que que é eterna? É eterna porque as duas entidades que existem são eternas, porque o propósito de Deus é eterno. Tem que ter uma explicação mais aprofundada e nós vamos tentar ver sobre isso. Jeremias 32, de 38 a 40 diz assim: eles serão meu povo e eu lhes serei Deus, e lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Então a aliança que Deus tem para nós é o quê? Nós sermos o povo dele, ele ser nosso Deus, ele nos dá um coração, um mesmo coração, um só caminho, nós aprendermos a temer a Deus, né? E nós e nossos descendentes. E diz que essa aliança eterna de não se desviar, né, de nos fazer o bem. Porei o meu temor nos seus corações para que nunca se apartem de mim. Então o plano de Deus, da aliança, é que nós estejamos unidos a Ele. Para quanto? Para sempre. Pela eternidade. Por que Deus faz isso? Qual é o propósito de Deus fazer isso? Todo esse processo. Hebreus 7, de 11, verso 11 a 12, diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Como a gente falou em edições anteriores, o que é a ordem de Melquisedeque? É a ordem em que o sacerdote, além de também ter o papel de sacerdote, também é rei. Então Jesus vem segundo essa ordem, porque Jesus é rei e também é sacerdote. E diz que essa ordem, né, que Jesus faz parte, ela substitui a ordem de Levi. Diz que não fosse chamado segundo a ordem de Arão, né? Jesus não foi chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente também faz mudança da lei. Mas que lei é essa? É a lei dos 10 mandamentos? Não. A lei dos mandamentos não trata da questão do sacerdócio. É sim a lei cerimonial, que envolvia sacrifício de animais, né? Envolvia todo o processo, né, do que o sacerdote, né, levítico tinha que fazer perante Deus. Então aqui é essa mudança de lei aqui que Deus está dizendo. Jeremias 11, verso 10 diz: tornar as maldades dos seus primeiros pais, porque que não quiseram ouvir as minhas palavras. Eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Então como é que você quebra a aliança? Indo após outros deuses, servindo, não ouvindo as palavras de Deus. E o que é a palavra de Deus? Hoje nós reconhecemos o que? Como as Escrituras, que é o Novo e o Velho Testamento. Hebreus 10, verso 1 a 2 diz assim: porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, o que existia no passado não era, de fato, a imagem exata das coisas. Nunca, pelo sacrifício, né, que continuamente se oferece cada ano, pode afeiçoar aqueles que eles se chegam. Então Deus já sabia que, mesmo tendo instituído esse processo, né, no povo de Israel, isso aí não era a solução, porque isso não aperfeiçoa nós. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Então isso não ocorre, né, dentro do sacerdócio levítico. Então por isso que Deus disse que havia necessidade de se alterar. E aqui diz, em Hebreus 10, verso 4, diz: porque é impossível que sangue de touros e bodes tire os pecados. Então sangue de touros e bodes não tira pecado das pessoas. O pecado seu permanece do mesmo jeito. Deus fala em Hebreus 8, 10 a 11, que há necessidade, né, de criar e renovar essa aliança. Porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz Yahvé. Porei as minhas leis em seu entendimento. Então qual é o plano de Deus? É abolir a lei e revogar a lei? Não. É pôr a lei no nosso entendimento. O seu coração
E alguns ainda falam, que lei é essa? Essa lei é os 10 mandamentos? É os 10 mandamentos. E nessa lei existe o quarto mandamento, é a quarta lei que Deus deu. E seu coração as escreverei e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então esse é o plano de Deus para nós, para mim e para você. Jeremias 31 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Que aliança nova é essa? A aliança baseada no sacrifício de Jesus, que é na verdade a promessa dada para Adão e Eva que teve que acontecer, e que Satanás tentou impedir e atrapalhar a cada dia, né? E que isso de fato acontecesse. E lá diz que no plano de Deus de renovação é que haja um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então algumas coisas vão acontecer que vão ser distintas de nós, né, para esse período agora. Então aqui diz Deus, né, também em Isaías 65:17, porque eis que cria o novo céu e nova terra. Então não obrigatoriamente a terra e o sol vão ser a mesma que existe hoje, não. Aqui diz que é um novo céu e uma nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, esse processo todo vai acontecer quando Deus vier na segunda vinda e na terceira vinda. E qual é o plano assim, original, o plano principal? Está lá em Ezequiel 36:26. Dar-vos-eis um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dando sequência, nós podemos ver, né, que Deus estabelece uma aliança. Para estabelecer essa aliança precisa de alguém que faça isso aqui, essa intermediação, essa ligação entre Deus e a humanidade. E a Bíblia diz que nós temos, Hebreus 8, verso 1 e 2 diz, ora, a suma, ou seja, o resumo do que nós temos dito nós temos o que? Um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Ele é o que? O ministro do santuário. Então ele está sentado lá por quê? Porque ele é Deus. E as outras criaturas não estão sentadas no trono. E mais aqui diz também que ele também é o ministro do santuário. Um santuário que está onde? No céu. Então existia um santuário terrestre que era cópia ou uma versão bem simplificada, né, do santuário lá de onde? Do céu, onde Jesus ministra. Do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Então é parecido, Provavelmente a gente pode ver aqui que a Bíblia nos diz em Hebreus 8, 4, 6. Se ele, Jesus, estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferece dom similar. Mas isso é de hoje? Não. Quando Paulo escreve o livro de Hebreus, ainda existia o quê? O templo. Porque Paulo morre antes, né, de o templo ser destruído no ano 70. Então Paulo escreve aqui mostrando o quê? Como existia sacerdote e sumo sacerdote naquela época no templo, Jesus estivesse na terra, ele não podia ser sacerdote. Mas Jesus o quê? É sumo sacerdote no santuário celestial. E diz que esses sacerdotes servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. O que sombra? Sombra é alguma coisa que não é original, mas parece e você consegue vislumbrar alguma coisa. Como Moisés foi divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito para Moisés. Mas agora, né, alcançou ele ministério tanto mais excelente, Jesus, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Que são essas melhores promessas? As promessas que Deus deu para Adão e Eva. Que aliança é essa? A aliança entre Deus e a humanidade. E que é esse mediador? Jesus. Êxodo 26:30 diz assim: então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então existia um modelo, ou seja, o que modelo? É uma representação de algo real, de algo original. Isso se chama modelo. E quanto mais o modelo é mais próximo da realidade, melhor. E aqui diz que foi mostrado o modelo no monte e ele foi executado, né, ao longo durante a semana
a maior parte, né? Nós podemos ver aqui que Deus diz que o tabernáculo tinha que ser executado conforme o modelo. Então, esse santuário já existia antes do santuário terrestre. Hebreus 8:5 diz, os quais, né, servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então, tudo que nós fizemos na terra, que no original é dito que os eventos, a festa do tabernáculo, a festa das primícias, as festas, né, do Páscoa, são o que chamados ensaio geral. Então nós estamos ensaiando, treinando para o quê? Para um dia estar morando com Jesus nos céus, e Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. E diz que isso serve de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, nós podemos ver que Deus é um Deus que planeja as coisas, organiza as coisas e mostra, né, como as coisas devem ser feitas. E algumas vezes a gente diz, ah, não, mas eu não estou sabendo o que Deus está querendo de mim. Será mesmo? Deus pode estar revelando para você, você não está aceitando. Então, a nova aliança, que é a aliança, na verdade, eterna, ela tem o que? Superiores promessas. Por quê? Porque ela é baseada em Jesus e não sacrifícios de animais. Então, 1 João 2, 24, 25 diz assim, portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Então, aquilo que você ouviu da verdade da Bíblia, permaneça em você. E também diz, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, aqui, a vida eterna. Então, provavelmente, né, a gente pode ver que a vida eterna é o bem maior que Deus está nos dando e que nós temos que bem pensar se queremos participar disso ou não. Gálatas 3,18 diz, porque se a herança provém de quê? Da lei, já não provém da promessa. Então a herança, nós sermos herdeiro de Deus, não é porque veio a lei. Nós somos herdeiros de Deus desde quando? Desde o início. Desde a criação, Deus já nos criou para ser o quê? A imagem e semelhança dele. E nós herdamos não só a imagem e semelhança, mas também o quê? Nós herdamos característica, caráter. Nós herdamos também, né, mais coisa. O que mais? Vamos ver aqui, ó. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então nós somos a imagem de Deus. O que é a imagem? É uma cópia, uma réplica do original. Nós somos a réplica de Jesus, de Deus o Pai, de Deus o Espírito Santo. E Deus falou, Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitar. Essa capacidade de sujeitar é um dom que Deus nos dá, que pertence a Ele. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move. Novamente aqui esse domínio é uma capacidade, é um dom que Deus nos dá, que vem dele mesmo, próprio Deus. Então aqui diz assim, por isso querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho ao herdeiros da promessa. Então, a promessa de Deus não muda. Se você não for para o céu, não é porque Deus mudou, não. É porque você não aceitou a promessa. Deus diz aqui que ele se interpôs com juramento, né? Para que duas coisas imutáveis, olha, tem coisas que são imutáveis, tem, olha que Deus, uma delas, nas quais é impossível que Deus minta. Impossível, meus irmãos. Louvado seja nosso Deus por isso. Porque nós temos certeza que nós não estamos sendo guiados por caminho, né, da perdição. Se você está sendo guiado por Deus, pela palavra dele, você pode ter certeza. Deus não mente, meus irmãos. E diz que é impossível que Deus minta. Tenhamos agora o que? A firme consolação. Nós os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então nós temos que nos manter o quê? Firmes para chegar até o fim e cumprir o propósito para o qual Deus nos trouxe a existência. Então nós podemos ir aqui, ó. Atos 2:39 diz, porque a promessa vos diz respeito a quem? É só os judeus? Só o povo de Israel? Não. A Bíblia diz que é para todos. Pertencem ou diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe. Quem estão longe? A maioria está longe. De quem? De Deus, da verdade. Tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então Deus vai chamar mais alguns que talvez você até nem queira, né, que fosse para o céu, ou participasse, né, do povo de Deus. Mas Deus chama porque Deus é quem tem soberania sobre todas as coisas.
Então, a nova aliança e o novo coração não é tão novo. É a mesma promessa que Deus deu no passado. Só que Deus vai renovando. Por quê? Porque nós vamos se afastando de Deus, nós vamos rejeitando a Deus. Então Deus faz o quê? Vamos renovar. Vamos renovar novamente. Vamos renovar novamente. E aí eu pergunto, você de fato já renovou sua aliança com Deus? Talvez o momento seja agora, seja hoje. Você deve, né, aproveitar as oportunidades que Deus te dá. E Deus diz, como é que isso vai ser feito? Essa nova aliança. Jeremias 31:33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Ó, depois daqueles dias de quê? Aqui envolve a crucificação de Jesus. Depois daqueles dias, né? Ali farei uma aliança o quê? Depois daquele dia que diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Mas isso não acontecia no passado. A Bíblia diz que Deus, né, guiou Saul, guiou Davi, guiou profetas, guiou. Mas essa capacidade de pôr a lei no nosso interior, escrever no nosso coração, é um processo que vai se concluir quando? Quando nós formos, né, transformado num abrir e piscar de olhos. Mas isso começa quando? Desde que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E Deus quer que você tome essa decisão. Porque Deus quer que quando Ele voltar, você seja transformado, né? E no abrir e no piscar de olhos. Você aceita isso? A oportunidade Deus dá para cada um de nós. E Deus dá essa oportunidade, meus irmãos, assim, nas coisas simples, num momento como esse aqui, que Deus quer falar a ti, ou está falando a mim. Ele te faz a pergunta, às vezes usa a mim, usa outra pessoa. Para o quê? Para que nós possamos o quê? Tomar a nossa decisão. Sabe por quê? Porque só vai para o céu quem tomar a decisão. Se você não tomar a sua decisão, de fato você já está dizendo que não vai para o céu. E Deus diz, se você tomar a decisão, Ele dá para ti uma garantia, ó, dar-vos-eis um coração novo. Quem não necessita de um coração novo? Todos nós. Todo dia eu estou clamando a Deus e pedindo que esse coração novo, porque nosso coração, ou seja, nossa natureza, nossa mente é pecaminosa. A gente vive pecando, vive buscando o pecado. Assim. E se você não lutar com Deus, você não consegue vencer. Mas Deus diz aqui que vai nos dar um coração novo e pôr dentro de nós o Espírito novo. Que Espírito é esse, né? Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Deus vai dar o Espírito dele, o Espírito Santo dele. Para o quê? Para nos guiar em toda a verdade. E ele diz ainda que o Espírito Santo, né, vai habitar em nós. Imagine, vai habitar em você. Mas você tem pecados? Tem. Mas como é que o Espírito Santo vai habitar em você? Ele vai habitando e vai te transformando. Né? Para que você possa o quê? Você possa ter uma nova natureza. E aí Deus dá para ti o quê? Esse Espírito novo para que você possa ser livre. Meus irmãos, há algo mais importante do que ser livre? O Espírito Santo, né? Ele veio para que nós possamos ser livres. Deus veio para nos tornar livres. Mas nós não somos livres? Nós somos de fato? Como é que está a nossa realidade no Brasil? Nem direito de vir nós estamos tendo. Nem direito de escolher o que vai fazer com o próprio corpo nós estamos tendo. Né? Estamos até perdendo emprego ou perdendo algumas outras coisas. Né? Outros direitos que são direitos naturais estão sendo perdidos. Né? Porque o Estado está o quê? Se sobrepondo sobre as pessoas. Então a gente fica pensando que é livre. Não é tão livre como nós pensamos. Mas o Espírito Santo vem, ó. Olha o que o Espírito Santo vem fazer para nós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o quê? Tudo quanto vos tenho dito. E se nós virmos aqui, ó, em João 16, também fala novamente, ó. João 16, 3. Mas quando vier aquele Espírito da verdade. Então o Espírito Santo é o que? O Espírito da verdade. Ele vos guiará, meus irmãos, em toda a verdade. Isso aqui para mim não tem mais nada importante que isso, não. A verdade. E verdade no amplo sentido de espectro que você imaginar. Deus diz que vai nos guiar em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E a Bíblia também diz que o Espírito Santo vai o quê? Habitar em nós. É por isso que essa promessa aqui, alguns ficam pensando que essa promessa, né, do Novo Testamento foi dada só no Novo. Não. Foi dada aqui em Ezequiel, né? Foi dada em todos eles aqui. Que Deus decidiu que iria habitar conosco. Fazer habitações em nós, né? E essa promessa está dada aqui, né? E ela é cumprida o quê? A cada dia Deus vai o quê? Habitando em você. Pela quê? Pela fé. Então, esse dar um coração novo, pôr dentro de nós o Espírito novo, é o que nós mais necessitamos na vida. Se você conseguir isso aqui, você vai ser livre. Tirarei da vossa carne o quê? O coração de pedra. Vos darei um coração de carne. Porque isso aqui, a gente pode lembrar do Egito. Quando morria um faraó, sabe o que acontecia? Ele tirava o coração no processo de mumificação, né? E colocava um coração de pedra. E diz que colocava numa mortuário, né? Levava, né, um rio, né? Nesse rio vinha um Deus, né? E esse Deus olhava se tinha esse coração de pedra. Se não tivesse coração de pedra, você era o quê? Você era pego e você morria. Mas se você tivesse esse coração de pedra, você conseguia enganar esse Deus e aí você seguia em frente. Mas Deus disse, não, salvação não é assim não, meu filho. A salvação é justamente tirar esse coração de pedra, porque esse coração de pedra aqui é falsa adoração. Esse coração de pedra é adorar falsos deuses e seguir doutrinas falsas. Então nós precisamos de um coração de carne, que é o que? É o coração que Deus criou para a raça humana. E diz, porei dentro de vós o meu espírito. Aqui, ó, vai pôr dentro de nós o espírito dele. Você aceita esse plano da redenção que Deus tem para ti? Só pode você fazer essa escolha. Eu já fiz a minha escolha, eu aceito. E por isso que eu vou lutar até o fim. Farei com que andeis nos meus estatutos. Alguns, não, mas você, uma vez que está no Espírito, você não precisa obedecer à lei, não. Quem foi que disse isso? O pecado, a Bíblia diz que é o que? Transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Então, quando Deus resolveu o problema do pecado, o que vai acontecer? Você não vai mais pecar. Deus vai te dar uma nova natureza para que você não transgrida a lei, não desobedeça os estatutos. Olha o que fala aqui em 1 João 3. Ó. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Ó. O que é iniquidade? Transgressão da lei. Porque pecado é iniquidade. Pecado é o que? Transgressão da lei. Tem outras Bíblias com outras versões, né? Que você pode procurar, vai estar lá escrito dessa forma. Então aqui diz claramente que Deus nos salva, nos resgata, envia o Espírito Santo para o quê? Para a gente seguir os estatutos dele, guardar o juízo e o observar. O que são estatutos de juízo? Tudo que Deus revelou nas Escrituras. Isso são estatutos de juízo. Jeremias 33, 19 a 22 diz assim: E veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puder dizer agora, invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia nem noite a seu tempo, e isso não vai acontecer, né? Deixar de existir dia e noite. Também Deus diz, como isso não vai acontecer, também não vai ser impossível, não vai ser possível invalidar a aliança de Deus fez com quem? Com Davi. Que aliança foi essa? Deus falou que ia ter o quê? Um descendente, ó. Para que não tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas sacerdotes meu ministro. Então Deus disse que viria alguém que seria rei e também ia ser o quê? Sacerdote. Quem foi que uniu essas duas coisas? Jesus. Então, meus irmãos, na Bíblia, se você começar a estudar, você vai ver que tudo está indo em direção aqui a Jesus. Jesus está como o centro dos eventos que ocorreram na humanidade para nos salvar. Diz aqui, como não se pode contar os exércitos do céu, né? Você vê que alguns acham que pode contar, né? Hoje se tira foto, né, de satélites, né, de Hubble e outros, né, que tem estimado bilhões, só que Deus está dizendo, ó, que não dá para contar os exércitos do céu. Então já aí é certo. Só ele sabe a quantidade. Nem medisse a areia do mar, assim Deus diz que vai multiplicar o que é a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram dentro de mim. Então vai ter o que? Sacerdotes, e vai ter o que?
reis. Quem são esses? São os descendentes de Deus. São os descendentes do povo de Israel, que vão ser salvos. Aqui fala, como é que nós vamos saber que Deus está nos guiando, que o Espírito Santo está nos guiando? Quanto mais perto de você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá aos seus próprios olhos, pois sua visão vai ficar mais clara. É igual você, né, tá se aproximando da luz, né? Se você aproxima de uma vez, você fica meio cego, mas depois com o tempo você começa a ver o quê? Ver os detalhes. Então, ao se aproximar de Jesus, nós vamos cada vez o quê? Vendo mais e mais de forma perfeita. O que? Nossos defeitos. E o que? As qualidades de Deus como ser e nosso Salvador. Então nós vamos ver nossas faltas, vamos sentir o que? A nossos próprios olhos. As suas imperfeições, ou seja, as nossas, serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Aí a gente vai pensar quem é Jesus, o que ele fez por nós, né? E como ele combateu o bom combate, não pecou. E por que ele fez isso? Para nos salvar, e nós começamos a entender, né, quem somos nós. E aí nós vamos chegar às conclusões que nós somos maus. Eu já cheguei. E diz, isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder. Ou seja, a gente não vai mais confiar em nós mesmos. Nós vamos ver que nossa natureza é má e é pecaminosa. Então a gente não confia mais em nós mesmos. E aí, se nós não confiamos mais em nós mesmos, nós vamos ter que confiar em alguma coisa. Sabe por quê? Que qualquer ser humano diz assim, até a pessoa que é ateu, ele diz, eu creio que Deus não existe. Esse crer aí é uma crença que Deus não existe. Ou seja, é fé. E fé é confiar. Ou seja, você está confiando. O que é confiar? Tomar um voto, uma decisão baseada em algo que você não tem plena certeza. Então, o ateu também, ele tem fé de que Deus não existe. Aí, parte dessa fé dele vai estar envolvida com a ciência e com outras coisas, né, da natureza, que aí ele vai colocar para substituir bancos, né, dinheiro e outras coisas, família. Mas de qualquer maneira você vai ter fé em alguma coisa. Então, aqui você, conhecendo mais e mais a Deus, os enganos de Satanás passam a perder o poder. E a influência vivificante do Espírito Santo vai despertar em você cada vez mais o quê? A vontade de vencer o mal. E essa luta, aí que começa a luta. Aí que começa a guerra. Nem sempre é quando você batiza, em si quando você conscientiza que você é mal e que você tem que lutar contra si mesmo. E que você necessita de poder para vencer nessa batalha. Se você não chegou a essa situação ainda, ore a Deus para que você chegue. Que aí você está começando o quê? A lutar com Deus e não contra Deus. Ellen White fala no livro Caminho a Cristo, quem não reconhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. Então o amor a Jesus vai depender de quê? De quanto mais, né, reconhecimento da própria pecaminosidade você tem. Mas como é que você vai reconhecer a pecaminosidade? Primeiro você tem que conhecer a lei. Porque o que é a pecaminosidade? É o pecado. E o que é pecado? É a transgressão da lei. É por isso que Deus dá leis e estatutos que estão onde? Na Bíblia. Então a Bíblia serve, quando você lê a Bíblia, você vê o que? A verdade. Aí você vai comparar com os seus atos, com a sua vida, com as suas escolhas. E aí você vai poder avaliar se você está obedecendo ou não está desobedecendo. E aí quando você está desobedecendo, você vai entender que você o que? É pecaminoso. Então a pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admirar o caráter divino. Por quê? Porque a gente vai ver que Deus, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Ele, a natureza dele, quando a gente começa a compreender a grandeza, o poder, a natureza, o caráter, nós podemos o quê? Ver que nós estamos no quê? O universo está seguro. Para mim, minha satisfação é essa. O universo está seguro. O universo não está sendo governado por um déspota, por alguém que é mau ou por alguém que quer o mal dos seres criados. Louvado seja nosso Deus, porque pelo que ele é, o caráter divino dele nos mostra que a palavra que ele é amor, mas alguns pensam que é só amor, não é, também é justiça, ele também é verdade. Então é por isso que quando ele se aparece para Moisés, Moisés pergunta qual é teu nome, ele diz eu sou o que sou o quê? Tudo isso. Tudo que você imaginar de bom ele é. Justo, verdadeiro, honesto, né?
maravilhoso, conselheiro. Então, aí é por isso que ele diz, não, você quer saber quem você é? Eu sou o que sou. Mas o fato, né, de nós não enxergarmos a própria deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não tivemos uma visão da beleza de Cristo. Ainda nós não conhecemos Jesus nem a Deus. Se você acha que está bem, que você está em boas condições, sem conhecer a Deus, de fato você ainda não começou a trilhar o caminho da verdade, nem da liberdade. Você ainda está escravo. Satanás está te mantendo escravo. E aí eu rogo a ti para que clame a Deus pedindo poder para que Deus te liberte. Você pode fazer isso aí audível, pode fazer em pensamento. Deus vai ouvir e vai atuar. E aqui diz aqui, ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos. O que aquele João fala que viu com os olhos aqui, né? Que era desde o princípio. Quem é que era desde o princípio, né? Que ele ouviu, né? Os discípulos, né? Apóstolos ouviram, que vimos com nossos olhos. O que temos contemplado. As nossas mãos tocaram o que, meus irmãos? A palavra da vida. E essa palavra aqui é aquela palavra que João diz lá, ok? No princípio era o verbo, ou seja, o princípio era a palavra. E esse princípio o que? O verbo criou o que? Todas as coisas. Isso aí é maravilhoso. A gente tem que ler isso aqui de vez em quando, porque nós temos que entender a grandeza, né? A grandeza de Deus em Jesus. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra. A palavra estava com Deus. Quem é esse Deus aqui? Deus, o Pai. Mas também diz que o verbo, ou seja, ou a palavra, também era Deus. Ou seja, faz parte da divindade. Ele estava no princípio com Deus. Quem é aqui? Deus, o Pai. Mas aqui também no 3 fala, todas as coisas foram feitas por Ele. O que é que todas as coisas? Todas. Se todas as coisas foram feitas por ele, então significa que ele não foi feito. Alguns dizem, quando Jesus passou a existir? Não, Jesus não passou a existir. Ele é Deus. Ele sempre existiu. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E a Bíblia diz o quê? Que ele é o quê? No verso 14 fala assim, ó. E o verbo se fez carne. Aí é outra coisa, ele tornou-se carne. Habitou entre nós e nós vimos o que? A sua glória. Como a glória do que? Do unigênito. Unigênito significa o quê? Único da espécie. Não tem ninguém igual a Jesus. Cheio de graça e verdade. Amém? É por isso que diz aqui João, porque a vida foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos o que? A vida eterna. Por que João anuncia a vida eterna? Porque ele conheceu a palavra da vida. Que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Amém. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Eu também estou anunciando para você o que João anunciou. Para que também tenhais comunhão conosco. Então qual é o plano de você estar vendo essa mensagem aqui? É você ter comunhão comigo, ter comunhão com Deus e comunhão com todos aqueles que têm comunhão com Deus. E a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, meus irmãos. E que essa aliança de Deus contigo seja confirmada hoje. Se não foi ainda, confirme a sua aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Como é a aliança? É um pacto. E Deus vai ouvir esse pacto? Vai. Agora esse pacto tem regras. Quais são as regras? A Bíblia. Então você não pode dizer que está seguindo a Deus, mas não está seguindo a Bíblia. Aí Deus diz, você está quebrando a aliança. Então, que Deus te abençoe na tua decisão. Eu já tomei a minha. Que Deus te dê um bom fim de semana e já deseja a ti um feliz sábado, a ti e teus familiares. E o sábado começa ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Amém.